Bom dia, boa tarde, boa noite, turma! Sejam todos bem-vindos ao canal de Biologia e Química do professor Wallace. Enfim, o tema da nossa aula de hoje é sobre ligações químicas. Enfim, as ligações químicas são as uniões, né, entre dois ou mais elementos diferentes, né? E essas uniões é que vão formar as substâncias químicas diferentes, né, como nós conhecemos. Os elementos químicos são aqueles elementos que vocês podem observar na tabela periódica. Já as substâncias químicas são as substâncias que nós convivemos, como o gás oxigênio, a água, o NaCl, que é o sal de cozinha ou cloreto de sódio. Tem o CO2, que é o dióxido de carbono. E temos também alguns metais, como o alumínio, o ferro, assim, outros mais, que são constituídos primariamente de elementos químicos. E unidos entre si formam as substâncias. Enfim, existem três tipos de ligações químicas, né? Ou seja, de união entre esses elementos. Vamos começar pela ligação iônica. A ligação iônica é uma ligação entre um metal, aqui assim circulado de azul, e um não metal, ou hidrogênio, que está aqui circulado de verde. Enfim, o metal, assim, Na, que é o sódio, ele se une ao não metal cloro, que é o Cl. O sódio doa um elétron para o cloro. Então, essa união ocorre porque o sódio precisa perder um elétron para chegar à regra do octeto, assim, ou seja, a ter 8 elétrons na camada de valência. E o cloro já precisa de receber um elétron, né, para chegar nessa regra do octeto, né, estabilidade aí da camada de valência. Enfim, então é uma união perfeita. É um querendo doar e outro querendo receber ao elétron. Aí essa união, né, se forma, né, uma ligação iônica, assim, na qual são íons, né? Né, toda vez que tiver ligação iônica é metal com não metal. Já as ligações moleculares ou covalentes já são diferentes. Em uma ligação covalente, ocorre assim, apenas entre não metais, né, ou não metal com, com hidrogênio. Assim, ou seja, os metais não participam de ligações covalentes. Estão entendendo? Né? Ou seja, aqui nós temos o exemplo aqui do gás a CO2, né, que é o dióxido de carbono ou o nosso gás carbônico, assim, que são dois átomos de oxigênio e um átomo de carbono. Todos esses átomos, eles precisam receber elétrons para poder chegar à estabilidade da regra do octeto. Ou seja, se todos esses três aqui querem receber, né, e não tem ninguém para poder doar, então assim, por que que eles estão unidos aí, né, formando essa molécula aí de CO2, né? A verdade é bem simples. É porque eles não são egoístas. Ou seja, eles sabem compartilhar os elétrons assim que eles têm com
o átomo vizinho. Ou seja, assim, esses elétrons, né, assim, o carbono ele quer a receber e o oxigênio também, aí eles, assim, aí eles se unem para, assim, para que o elétron de valência a de um átomo assim, se torne comum aos dois átomos, assim, ou seja, assim, eles literalmente compartilham os elétrons, né? Ou seja, o último elétron do oxigênio é do oxigênio e do carbono. O último elétron do carbono é do carbono e do oxigênio, ou seja, assim, eles sabem a, a compartilhar aquilo que eles têm. E aí eles se tornam estáveis. Por exemplo, é como se fosse assim, se tivesse a dois colegas de sala, né, cada um com uma caneta. Né, cada um só tem uma caneta. E, e eles querem ter duas, né? É como se, né, se fosse possível assim, compartilhar, né? Um estaria sempre emprestando a caneta para o outro, né? A caneta de um, por exemplo, seria azul e a caneta do outro seria vermelha. E quem tem a caneta azul quer usar a vermelha, quem tem a vermelha quer usar a azul. Aí eles vão se compartilhando. Ou seja, é simplesmente a saber dividir e saber compartilhar. Enfim. E por último aqui nós temos a ligação metálica. A ligação metálica é muito importante para a, a condução de eletricidade, né, de energia elétrica e também para a formação dos elementos metálicos, né, dos objetos metálicos, como janelas de alumínio, aqui representado pelo símbolo AL, ou assim pelas estradas de ferro, entendeu? Né, pelos objetos, né, que nós temos. Enfim, a todos os metais eles só querem doar elétrons, doar ou jogar fora, né, para poder se tornar estável. Porém, assim como é ligação metálica, então é só metal. Não tem ninguém para poder receber. Aí o que eles fazem? Jogam fora assim mesmo. Né? Esses metais todos aqui, né, esse alumínio, eles perdem, eles jogam fora os últimos elétrons e como não tem ninguém para receber, só tem todo mundo só para jogar fora, aí os elétrons ficam soltos no espaço. Os elétrons estão representados, né, por esses pontos em azul escuro e por essa letra E com um traço por cima, né? E essa nuvem de elétrons, ela pode formar assim uma corrente elétrica, né, se tiver alguma diferença de potencial. Ou seja, é por esse motivo que todos os fios elétricos são feitos em seu interior. No interior do fio é feito sempre de metal. É por esse motivo que os metais são excelentes condutores de eletricidade, né, devido a essa nuvem de elétrons que estão ao redor deles. Enfim, pessoal, acho que mais uma vez, né, essa foi a nossa aula de hoje. Muito obrigado aí pela participação de vocês. Espero que vocês gostem. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Deixe o seu like, ative o sininho e até a próxima!